Depois de anos andando em círculos e batendo na trave, o Vasco da Gama finalmente parece dar sinais de que está se organizando para pensar grande. E não é exagero dizer isso. A temporada de 2026 nem começou, mas já dá para ver um planejamento sendo traçado com mais critério, e o nome de Fernando Diniz é peça-chave nesse processo. O treinador vem ganhando respaldo da diretoria, confiança do elenco e o que é mais importante, começa a vislumbrar um time competitivo, pronto para brigar por títulos relevantes no cenário nacional e sul-americano. A grande expectativa para o próximo ano é de que o Vasco monte, enfim, um time de primeira prateleira. Um elenco que não só tenha bons nomes, mas que consiga competir de igual para igual com as grandes potências do futebol brasileiro. E quando a gente olha com calma para esse atual grupo, já dá para perceber uma base muito promissora. Começando pelo goleiro Léo Jardim, que hoje figura entre os melhores do Brasil, se não o melhor. É o tipo de jogador que passa confiança, que salva pontos e que transmite segurança pro restante do time. E não é só o torcedor que vê isso. O próprio Fernando Diniz já afirmou em entrevista que o Vasco, com as peças que tem, deveria estar mais acima na tabela, justamente por contar com atletas desse nível. E aí, quando a gente pensa no meio-campo, tem um nome que brilha mais forte: Felipe Coutinho. O camisa 10 voltou com moral, com vontade e com uma visão de jogo absurda. Um cara que sabe cadenciar, acelerar, achar passes onde ninguém mais vê. Com ele em campo, o Vasco ganha um cérebro, um organizador, um maestro. E se na criação tem qualidade, no ataque tem potencial. Raí Ramos vem sendo apontado como uma das maiores promessas ofensivas do país, e tem dado indícios de que pode se consolidar como o grande nome do setor nos próximos anos. Na defesa, Paulo Henrique é um capítulo à parte. Um lateral direito com estilo moderno, técnico, com capacidade de apoiar e defender com a mesma intensidade. É nome de seleção brasileira e, para muitos, o melhor do país na posição. Na zaga, a dupla Carlos Cuesta e Robert Renan vem se firmando. Sólidos, entrosados, com leitura de jogo e boa saída de bola. Um encaixe raro de se ver. Na lateral esquerda, Lucas Piton mostra regularidade, enquanto no ataque, Nuno Moreira e Andrés Gomes oferecem alternativas interessantes pelos lados. E o meio de campo ainda conta com o jovem talento de Cauã Barros, um primeiro volante com potencial de crescimento absurdo. Aliás, se tem um setor que precisa de um retoque fino, é justamente a posição de segundo volante. Cauã é dono da posição como primeiro homem, não tem discussão. Os números dele no Campeonato Brasileiro são impressionantes, primeiro em duelos ganhos, segundo em desarmes, segundo em interceptações. Um volante moderno, que combina em posição física com boa leitura tática. Mas falta alguém para jogar ao lado dele. E esse alguém, segundo muitos torcedores que acompanharam os jogos recentes, pode muito bem ser Santiago Sosa. O argentino de 26 anos teve uma atuação de destaque pelo Racing e chamou a atenção de quem entende do riscado. Ex-jogador do Atlanta United, Sosa foi comprado pelo clube argentino por cerca de 4 milhões de dólares. Um valor considerável, mas que pode valer cada centavo. Trata-se de um jogador que atua com muita segurança à frente da zaga, com um bom passe, intensidade, combatividade, principalmente, disciplina tática. Um perfil que casa perfeitamente com o estilo de jogo do Fernando Diniz. Imaginar uma dupla formada por Cauã Barros e Santiago Sosa empolga. É equilíbrio, qualidade e juventude reunidos num setor vital do campo. E o torcedor vascaíno já começa a sonhar. Porque se o clube realmente fechar com jogadores desse calibre, dá sim para mirar longe. E quando falamos em ambições maiores, como brigar por Libertadores e até sonhar com um título brasileiro, é disso que se trata, reforçar pontualmente, com nomes que cheguem para resolver, e não apenas para compor elenco. Além disso, tem uma situação curiosa acontecendo nos bastidores que envolve o nome do zagueiro Lianco. O jogador, atualmente no Atlético Mineiro, tem um histórico curioso com o Vasco. Desde 2023, seu nome é ventilado em São Januário a cada nova janela. E o mais interessante é que, mesmo atuando por outro grande clube brasileiro, Lianco não esconde seu carinho pelo Cruz Maltino.
Em postagem recente, ele comentou uma publicação de Felipe Coutinho com um "Você joga demais, amigo". Pode parecer pouco, mas no futebol, essas pequenas demonstrações dizem muito. Especialmente quando se trata de um atleta que já demonstrou publicamente o desejo de vestir a camisa do Vasco em outras oportunidades. Lianco foi comprado pelo Atlético no meio do ano passado junto ao Southampton, da Inglaterra, com contrato até o fim de 2028. Ou seja, não será nada fácil tirá-lo de lá. Mas o fato é que o zagueiro tem um histórico de tentativas frustradas de vir pro Vasco. Ele e o pai, Marcelo Voinovich, tentaram de tudo para fechar com o clube carioca no passado. E essa postura atual, de elogiar abertamente um jogador do Vasco nas redes sociais, reacende as especulações. Talvez não seja apenas um comentário inocente, mas uma forma sutil de manter o nome na pauta. E convenhamos, para um time que quer ser protagonista, contar com mais um zagueiro de alto nível nunca é demais. Ainda mais pensando em competições longas e exigentes, como o Campeonato Brasileiro e uma possível Libertadores. Agora, falando de bastidores e movimentações nos bastidores da diretoria, quem apareceu foi Admar Lopes, o diretor executivo do Vasco. Durante um evento na CBF, ele falou com a imprensa sobre vários assuntos, mas um deles chamou mais atenção: a renovação de contrato de Puma Rodrigues. O lateral uruguaio, que tem contrato apenas até o fim desta temporada, é um dos nomes mais valorizados do elenco. Jogador de seleção, com ambição declarada de disputar a próxima Copa do Mundo, Puma já havia iniciado conversas com o Vasco desde janeiro para estender o vínculo, mas nas últimas semanas, tudo parecia meio travado. A boa notícia é que, segundo Admar Lopes, há sim uma proposta na mesa. As conversas continuam, e a expectativa é que nas próximas semanas alguma novidade mais concreta surja. A renovação de Puma é prioridade porque se trata de um atleta que não apenas entrega dentro de campo, mas também representa um ativo importante para o clube. Jogador de alto rendimento, que dificilmente se esconde em jogo grande, e que mantém um nível constante de atuação. Outro ponto tocado por Admar Lopes foi o futuro de jogadores como Paulinho Paula e Maicon. O primeiro, também com contrato se encerrando ao fim do ano, ainda não teve sua situação resolvida. Já o segundo, que está emprestado ao Coritiba, dificilmente retorna. O contrato com o Vasco vai até o final de 2025, mas tudo indica que o clube paranaense tentará mantê-lo por lá mesmo. Ou seja, o Vasco vai precisar tomar decisões importantes nas próximas janelas. Renovar com quem é útil, liberar quem não está mais nos planos e, principalmente, buscar peças cirúrgicas no mercado. Não dá mais para errar em contratações. O torcedor quer ver um time competitivo, mas também quer ver responsabilidade com o que é investido. E se tem um momento em que é possível sonhar, planejar e projetar, esse momento é agora. O torcedor vascaíno vive uma fase de esperança, com Coutinho em campo, Diniz no comando e uma diretoria que, ao menos nesse momento, dá sinais de que está disposta a fazer diferente. Resta saber se as promessas vão se transformar em ações concretas. Porque no papel, o Vasco já tem uma espinha dorsal forte. Falta agora ajustar as peças certas e, principalmente, manter o foco. Mas enquanto o torcedor se empolga com possíveis reforços e renovações que podem consolidar um elenco competitivo, é inevitável olhar com atenção para o trabalho silencioso, mas estratégico, que vem sendo feito nos bastidores. Fernando Diniz sabe que para brigar por títulos e não apenas por boas campanhas, o time precisa de equilíbrio em todos os setores. E isso não se conquista apenas com nomes badalados. É preciso ter banco de qualidade, é preciso ter opções e, acima de tudo, jogadores comprometidos com o projeto. O Vasco de 2026 que começa a ser desenhado tem uma base sólida, mas ainda precisa de lapidação. E é nesse contexto que cada nome cogitado, cada movimentação no mercado, pode fazer uma diferença enorme lá na frente. A possível chegada de Santiago Sosa, por exemplo, não é apenas uma especulação qualquer. É um sinal claro de que o clube está de olho em jogadores que agregam qualidade técnica e inteligência tática. Sosa é um volante moderno, daqueles que jogam com a cabeça erguida, que sabe distribuir o jogo e ainda tem poder de marcação. Não é à toa que se destacou tanto no Racing a ponto de chamar atenção por aqui.
E o mais interessante nesse movimento é que ele se encaixa perfeitamente no estilo que Fernando Diniz gosta de implementar. Um meio-campo com posse, que sabe trabalhar a bola, mas também se impõe na marcação. Se o Vasco conseguir fechar essa contratação, resolveria de vez um problema que se arrasta há algum tempo. Desde que a função de segundo volante ficou em aberto, Diniz vem testando alternativas, mas nenhuma delas deu conta do recado com regularidade. E ter um jogador como Sosa ao lado de Cauã Barros formaria um dos meios mais promissores do país. Jovens, técnicos, intensos e com margem de evolução. É esse tipo de dupla que eleva o patamar de um time e começa a moldar uma identidade sólida. E falando em identidade, não dá para deixar de citar o que representa Felipe Coutinho nesse momento de reconstrução. Mais do que talento, o camisa 10 é símbolo de um resgate. O torcedor vê nele um elo com o passado glorioso, mas também uma aposta no futuro. Ele voltou não só para jogar, mas para liderar. E cada vez que entra em campo, mostra que ainda tem muito a entregar. O Vasco precisa de jogadores assim, que sintam o clube, que joguem com o coração, mas também com a cabeça. E é por isso que as pequenas interações como a do Lianco, por exemplo, acabam tendo um peso simbólico tão grande. Quando um jogador de outro clube, ainda mais de um concorrente direto como o Atlético Mineiro, demonstra publicamente apreço e admiração por alguém do Vasco, acende um alerta. Não é comum, não é corriqueiro, e talvez não seja apenas amizade. O histórico do Lianco deixa claro que o desejo de jogar pelo Vasco já existe faz tempo. A cada janela, seu nome volta a circular nos bastidores de São Januário. E mesmo agora, com um contrato longo e um status consolidado no Galo, ele parece não ter perdido o interesse. Isso mexe com a torcida, com o ambiente, e principalmente com os dirigentes. E por mais que seja difícil tirá-lo de Minas Gerais, não é impossível. O futebol é dinâmico, e uma oportunidade pode surgir a qualquer momento. Lianco seria um reforço de peso, daqueles que chegam para disputar posição e elevar o nível de competitividade dentro do grupo. Hoje, o time titular conta com Carlos Cuesta e Robert Renan numa dupla muito segura. Mas e o banco? Lucas Oliveira e Lucas Freitas têm potencial, mas ainda precisam de rodagem, precisam mostrar que podem dar conta do recado num jogo grande. Lianco, por outro lado, já chega pronto. E o mais curioso é que a forma como ele vem se manifestando mostra que talvez esse desejo de jogar no Vasco ainda esteja muito vivo. Esse tipo de movimentação nos bastidores, mesmo que discreta, ajuda a moldar um grupo mais forte, mais comprometido. E se o Vasco realmente quer disputar título, não pode depender apenas de 11 titulares. É preciso ter elenco. E esse elenco passa por nomes como Lianco, passa por renovações como a de Puma Rodrigues. Aliás, a situação do Puma virou uma das grandes novelas desse segundo semestre. Desde janeiro, o clube tenta renovar com o lateral uruguaio, mas a negociação emperrou em alguns momentos. E o que deixou o torcedor mais apreensivo foi o silêncio das últimas semanas. Parecia que as conversas tinham esfriado, que o clube já dava como perdido um dos seus jogadores mais regulares. Mas ontem, enfim, surgiu uma sinalização positiva. Admar Lopes, em entrevista, confirmou que há uma proposta oficial na mesa. Que existem tratativas em curso e que, nas próximas semanas, o torcedor pode esperar por novidades. Isso, sem dúvida, traz alívio para quem acompanha o time de perto. Puma é daqueles jogadores que passam despercebidos por quem vê de fora, mas dentro de campo entrega muito. Regular, seguro, e com a vantagem de ser um nome de seleção. Ele quer jogar a próxima Copa do Mundo, e sabe que para isso precisa manter o nível alto. E o Vasco, por sua vez, sabe que manter jogadores com esse perfil é essencial para consolidar o projeto. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima no futebol brasileiro anda mais agitado do que nunca e um possível terremoto na tabela da Série B vem agitando os bastidores.
Fontes extraoficiais apontam que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, decidiu devolver pontos ao Vasco da Gama, uma decisão que, se confirmada, poderia transformar completamente a classificação e reacender debates antigos sobre justiça esportiva. Rumores indicam que os pontos, retirados em punições passadas por questões administrativas, estariam prestes a ser restituídos, movimentando não apenas a torcida cruz-maltina, mas também rivais diretos que já começam a repensar suas estratégias. A expectativa é de que, com a devolução, o Vasco dê um salto significativo na tabela, deixando clubes que vinham sonhando com a liderança em alerta máximo. Nos corredores da CBF, a movimentação teria sido silenciosa, mas intensa, com dirigentes analisando minuciosamente regulamentos e precedentes antes de anunciar oficialmente a medida. Alguns especialistas já especulam que a mudança poderia alterar não só a disputa pelo acesso à Série A, mas também a dinâmica emocional de uma competição que segue acirrada rodada após rodada. No Twitter e nas redes sociais, a notícia circula com velocidade impressionante. Torcedores cruz-maltinos comemoram a perspectiva de ver seu time mais próximo do topo, enquanto rivais questionam se a decisão é justa ou apenas mais um capítulo da eterna polêmica sobre critérios administrativos e punições passadas. Nos bastidores, o burburinho sugere reuniões sigilosas entre dirigentes e advogados esportivos, tentando prever os impactos da medida sobre os contratos de TV, premiações e até negociações futuras. Enquanto isso, dentro de campo, jogadores e comissão técnica permanecem focados, mas não podem ignorar o efeito psicológico que a notícia poderia causar. Alguns atletas teriam confidenciado que a possibilidade de ganhar pontos extra dá um impulso motivacional inesperado, e a torcida já começa a criar expectativas sobre jogos que podem se tornar decisivos em função desse ajuste. Se a CBF realmente oficializar a devolução, o Vasco não apenas recupera números na tabela, mas também reacende esperanças de acesso e conquista. O burburinho é grande, e a torcida já se prepara para comemorar, mesmo que ainda precise esperar o anúncio formal. Até lá, o futebol brasileiro segue respirando rumores, especulações e aquela pitada de emoção que só uma reviravolta administrativa pode proporcionar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.